Glória a Deus, eu quero compartilhar com você esta mensagem, a qual tem o título de que você não está só. O momento é oportuno para que venhamos falar sobre esse texto da Bíblia, que está em Mateus, capítulo 26, versículo 36, que diz: Então Jesus foi com os discípulos para o lugar chamado Getsêmani. Ele lhes disse: Sentem aqui enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Observe bem o que a Bíblia diz. Tomado de tristeza e angústia, disse-lhes: Meu coração está tão tomado de tristeza que eu poderia morrer. Permaneçam aqui, acordados comigo. Indo pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Entretanto, não aconteça o que eu quero, mas o que tu queres. Ele voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Disse a Pedro: Vocês são tão fracos que não puderam ficar acordados comigo nem por uma hora. Despertem e orem para que não sejam testados. O espírito de fato está preparado, mas a natureza humana é fraca. Saiu para orar pela segunda vez. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, que a tua vontade seja feita. Voltou novamente e os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os, foi orar pela terceira vez, pronunciando as mesmas palavras. Então voltou aos discípulos e disse: Por enquanto, continue dormindo, descansem. Vejam, chegou a hora de o Filho do Homem ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos. Aí vem o traidor. Olha que texto poderoso das Escrituras Sagradas, e para que você possa refletir a pessoa de Jesus enfrentando uma adversidade, porque Jesus tomou a vida humana, ele tomou a forma de ser humano. A Bíblia é clara em dizer que ele não exaltou-se o ser igual a Deus, mas esvaziou-se de toda a sua glória. Então ele, Jesus, enfrentou a tentação, o pecado, a adversidade de uma maneira humana. E aqui a Bíblia diz que ele está se preparando para orar, porque tamanha é a luta, a adversidade, o conflito que o próprio Jesus está enfrentando. Ele sabe que está para cumprir o propósito de Deus Pai sobre a vida dele, que é pagar o preço por toda a humanidade, por todos aqueles que nele creem, para todos que nele comecem a estabelecer que Jesus é o Senhor, é o governo. Então Jesus está se preparando para o cumprimento do propósito de sua vinda. E este propósito, que tem a sua plenitude na sua ressurreição dos mortos, porque o cristianismo ele está baseado na ressurreição dos mortos. O cristianismo ele está baseado por um acontecimento, por um fato, que é a ressurreição de Jesus sobre a morte. Mas antes dele ressuscitar, ele tem que provar a morte, morte de cruz. E o que antecede os momentos em que ele vai provar esta morte tão dolorosa na cruz do Calvário, são sintomas de uma adversidade muito intensa na sua alma. A Bíblia diz que Jesus está tomado de tristeza e angústia. A tristeza é tão forte na vida de Jesus nesta ocasião, que a Bíblia diz que ele considera que aquele peso de tristeza
estava lhe causando uma morte. Mas observe que ele, em sua preparação, está indo à oração, está indo ao lugar de encontro com o Pai. E ele então, como qualquer outro ser humano, pede que os seus discípulos estejam com ele, para que os seus discípulos também estejam em oração. Não por causa de Jesus, mas Jesus estava querendo que eles orassem pela vida de cada um deles, até porque Jesus disse que o espírito está preparado, mas há umas traduções que dizem a carne é fraca. Aqui nesse texto está dizendo que a natureza humana é fraca. Então eu quero dizer para você que Jesus enfrentou um momento de solidão, mesmo que fisicamente alguns dos discípulos estavam acompanhados com ele, mesmo fisicamente acompanhado, eles não estavam no mesmo sentimento, no mesmo propósito, no mesmo espírito de orar. Então, Jesus percebe que eles estavam mais a fim de dormir. E Jesus então ora, falando que, se for possível, afaste-se dele aquele cálice, sem que ele o beba. Mas Jesus, como homem, estava colocando a vontade do Senhor Deus, mesmo com um olhar humano de dificuldade, ele estava colocando ali, dizendo que a vontade do Senhor seja feita. Entenda que há momentos que são cruciais na nossa vida. Nesses momentos cruciais, muitos de nós enfrentamos uma solidão. Talvez essa solidão não seja física, talvez você esteja escutando esta mensagem e esteja com a sala cheia, com a casa cheia, mas mesmo estando fisicamente com a casa cheia, você está se sentindo só, dentro dos sentimentos que estão atacando a sua vida, dentre as lutas que estão atacando você, dentro da voz interior, do medo, da tristeza, da angústia, que talvez esteja até fazendo você parar a sua caminhada. Mas observe que o próprio Jesus enfrentou um momento de dificuldade extremo, e neste momento de dificuldade extrema, o que nós podemos aprender é que ele, Jesus, se colocou em oração, se colocou a falar com Deus Pai, e ali então ele já não estava só. Muitas pessoas acham que a oração são palavras vazias lançadas ao vento, são palavras que são entoadas e talvez até procurem qual é a palavra correta, qual é a palavra certa, e daí muitos se enganam, porque a oração é um diálogo com o Pai. A oração necessita da presença do Pai. Eu tenho certeza que o nosso Deus estava bem pertinho do nosso Mestre Jesus. O nosso Deus estava escutando cada palavra, mas estava também preparando o seu Filho amado para cumprir o propósito de pagar o preço de sangue, preço de experimentar a morte espiritual. Ele provou a morte espiritual para que eu e você não venhamos provar a morte espiritual, porque a morte espiritual, o ser humano, uma vez achado nesta morte espiritual, significa o afastamento completo e eterno da presença de Deus. E Jesus então ele experimentou no Calvário a morte espiritual, mas ele venceu a morte espiritual com a sua ressurreição, e é por isso que ele é tido como o primogênito da ressurreição. Ele ressuscitou para que tenhamos vida e vida nele. Por isso, ao ouvir esta mensagem, mesmo que você enfrente a dificuldade, problemas, angústia, tristeza, que talvez esteja
pesada sobre o teu coração, sobre a tua vida, saiba que há um homem chamado Jesus que já experimentou dores maiores do que esta que você está enfrentando, e ele está vivo e está perto de você. Mesmo que você não esteja fisicamente perto, talvez você esteja só, talvez você não esteja na igreja reunido com as pessoas, talvez você tenha se afastado do evangelho, mas eu quero dizer a você que basta neste momento você crer que a oração, ela não é um ritual de palavras lançadas ao vento. A oração não são palavras vazias entoadas. A oração é um diálogo com o Pai e ele se faz presente no nome do seu Filho Jesus. E além de se fazer presente no nome do seu Filho Jesus e através do seu Espírito Santo, o nosso Deus, ele conversa com você. Então eu peço neste momento que você ore com todo o teu coração, mesmo que seja uma oração em pensamento ou no seu espírito. Se você porventura está num local que você não pode abrir a sua boca, mas que você abra o seu coração neste momento, que você abra os seus ouvidos e ouça que você não está só, e que você agora está diante de um texto que revela uma pessoa que passou por momentos difíceis sozinho para estar com você hoje. Os seus discípulos mais próximos estavam dormindo. Os seus discípulos não deram conta ao menos de orar por si mesmo. Mas ele, Jesus, mesmo percebendo que ele estava só, ele abriu a sua boca e ele falou de sua dor. Ele falou do seu momento e ele pediu a ajuda do seu Pai. É um momento que eu quero que você não se sinta só. Eu estou gravando essa mensagem em meio a uma semana em que nós enfrentamos uma situação adversa em todo o planeta Terra, através de um vírus que está sendo espalhado, onde muitas e muitas pessoas não estão dentro das igrejas cultuando a Deus, porque estão com restrições, estão com medo, não estão se reunindo. Algumas igrejas, por prudência, vigilância e acatando ordem das autoridades, não estão cultuando a Deus junto com você. Mas eu quero dizer que mesmo à distância, com o uso de uma tecnologia, o Senhor Deus me incomodou a trazer esta mensagem, para que você ouça, para que você reflita, para que você observe dentro do seu lar que há um momento oportuno para você reunir a sua casa e clamar a Deus. Reunir a sua casa e pedir a Deus que venha estar presente no seu lar, que venha estar presente no seu quarto, que venha estar presente nos momentos em que você está enfrentando de dor, de solidão, de tristeza, de angústia ou uma outra adversidade. Se você está enfermo, saiba que o nosso Deus também enfrentou enfermidades ali no Calvário. Por isso, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Eu quero que você, neste momento, comece a tirar um momento de oração, mas sós com Deus, se for o caso. Mas se a sua família estiver perto de você, reúna-se com eles. Comece a orar, comece a falar com ele. Se você não tem tido palavras, ore alguns salmos, escolha, nem que sejam os mais conhecidos, como o Salmo 23, como o Salmo 91, o Salmo 51, o Salmo 27, mas não feche teus lábios. Ore, porque o nosso Deus está perto. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Deus te abençoe em nome de Jesus.